Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de impulso do turbocompressor B faixa, desempenho. O que isso significa? Este DTC é um código genérico de trem de força que se aplica a todos os veículos com turboalimentados ou sobrealimentados. O módulo de controle do trem de força, PCM, controla e monitora a pressão e, se a pressão medida for maior que a pressão comandada, o DTC P0240 será definido e o PCM acenderá a luz do mecanismo de verificação. Para diagnosticar esse código, você deve ter um entendimento geral de três coisas: o que é pressão de aumento, como é controlado, como é medido, em um motor normalmente aspirado, isto é, não turbo, o movimento descendente dos pistões, chamado de curso de admissão, cria vácuo no coletor de admissão da mesma maneira que uma seringa aspira. Esse vácuo é como a mistura ar-combustível é aspirada para a câmara de combustão. Um turbocompressor é uma bomba acionada por gases de escape quando eles saem da câmara de combustão. Isso cria pressão no coletor de admissão. Portanto, em vez de o motor ter que sugar a mistura ar-combustível, ele é alimentado à força com um volume maior. Em essência, já existe compressão antes do pistão iniciar seu curso de compressão, como resultado, aumentando a compressão e, portanto, aumentando a potência. Isso é pressão de impulso. A pressão de impulso é controlada pela quantidade de gases de escape que podem passar através do turbo. Quanto maior a quantidade, mais rápido o turbo gira, maior a pressão de impulso. O gás de escape é direcionado ao redor do turbo através de um desvio conhecido como porta de descarga. Os controles do PCM aumentam a pressão regulando a abertura do desvio. Faz isso abrindo ou fechando o portão de resíduos, conforme necessário. Isso é realizado por meio de um motor a vácuo montado no turbo ou próximo a ele. O PCM controla a quantidade de vácuo que entra no motor de vácuo através de um solenoide de controle. A pressão real no coletor de admissão é medida por um sensor de pressão de impulso, Ford, VW, ou um sensor de pressão absoluta do coletor, Chrysler, GM. Os diferentes tipos de sensores são responsáveis pelas diferentes descrições técnicas fornecidas por cada fabricante, mas ambos desempenham a mesma função. Esse código em particular é aquele que deve ser tratado o mais rápido possível devido ao risco aumentado de excesso de impulso e danos ao conversor catalítico. Sintomas: quando as condições para definir P0240 estão presentes, o PCM ignora as leituras reais da pressão do coletor e usa uma pressão do coletor inferida ou presumida, limita a quantidade de combustível e o tempo de injeção dinâmico permitido. O PCM entra no que é chamado gerenciamento de mecanismo de modo de falha, FMAM, e é mais perceptível por falta de energia. As causas possíveis para a definição deste código são: fornecimento de vácuo, linhas de vácuo comprimidas, quebradas ou quebradas, solenoide de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo com PCM com defeito. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante, e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Inspecione visualmente as linhas de vácuo dobradas, comprimidas, rachadas ou quebradas. Verifique todas as linhas e não apenas as relacionadas ao controle de porta de resíduos. Um vazamento significativo em qualquer lugar do sistema de vácuo pode causar um desempenho ruim de todo o sistema. Se estiver bem, vá para a etapa 2, usando um medidor de vácuo. Verifique se há vácuo no lado de entrada do solenoide de controle. Se não houver nenhum, suspeite de uma bomba de vácuo com defeito. Se houver vácuo, vá para a etapa 3. O solenoide de controle é operado por modulação por largura de pulso ou ciclo de serviço, usando um voltiomímetro digital, que possui um ciclo de serviço ou configuração de frequência. Apalpe o fio de sinal no conector solenoide, dirija o veículo e verifique se um sinal é exibido no DVOM. Se houver sinal, suspeite de um solenoide de controle com defeito. Se nenhum sinal, suspeitar de um PCM com defeito.